Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Carolina Fuentes. Eu e o Samuel Canhani somos do quarto período do curso técnico em informática aqui no Instituto Federal do Sul de Minas, do campus de Poços de Caldas. E hoje nós vamos falar sobre filosofia renascentista. Bom, para iniciarmos de fato o que é uma filosofia renascentista, né? Nada melhor do que falar do próprio Renascimento. Então, o Renascimento, ao mesmo tempo que ele foi um período histórico, né, ele foi também um movimento cultural, intelectual e artístico que surgiu na Itália. Ele surgiu na Itália, mas ao longo dos anos, né, ao longo dos séculos, ele ganhou notoriedade em diversos países da Europa. E ele está situado ali entre o período da Idade Média e a modernidade. Então, naquele momento, uma importante mudança no modo de perceber o mundo estava ocorrendo. Passava-se de um pensamento predominantemente teocêntrico, onde tudo se explica a partir de uma origem divina, né? Onde Deus está no centro do universo, para uma visão de mundo antropocêntrica, onde o homem assume um papel central em relação ao universo. Então, como a gente já sabe, né, na Idade Média teve uma forte influência da Igreja Católica e eles explicavam todos os fenômenos a partir da origem divina. Então, o homem estava submetido ao divino, né? Deus estava ali no centro do mundo, por isso a palavra teocêntrica. E essa visão de mundo antropocêntrica, cujo homem assume um papel central em relação ao universo, influenciou em diversos ramos, como o ramo científico, o ramo cultural, o ramo intelectual, nesse movimento que a gente chama de renascimento. Bom, e por que a gente usa esse termo renascimento, que significa literalmente renascer de novo, né? Esse termo renascimento foi utilizado para indicar o movimento de retomada da cultura clássica greco-romana, embora seja também um termo pejorativo. Por que um termo pejorativo, né? Porque a gente sabe que a Idade Média também pode ser chamada de Idade das Trevas, né? Então, o Renascimento, assim, no sentido de a Idade Média não ter prosperado significativamente no ramo da ciência, no ramo cultural mesmo. Por isso que esse termo Renascimento, ele é um pouco pejorativo em relação à Idade Média. Mas, né, nesse movimento, os renascentistas buscaram retomar os valores, hábitos, literatura e mitologias da Roma Antiga. Por isso, esse período ficou conhecido como o segundo momento da arte clássica. Então, eles basearam-se, né, nos filósofos gregos, lá o Aristóteles, o Sócrates, Platão, principalmente, e teve essa retomada de valores, né? Retomada da arte clássica mesmo. E finalmente chegamos na parte da filosofia propriamente dita, né? No Renascimento. Bom, durante a Idade Medieval, a filosofia grega, como investigação racional da natureza, do homem e do universo, foi deixada de lado para uma explicação por meio das escrituras consagradas no cristianismo, que é exatamente o que a gente falou sobre o teocentrismo, né? A influência da Igreja Católica sobre o pensamento na Idade Medieval. E o período do Renascimento também é conhecido como humanista renascentista, porque os filósofos passaram a poder pensar sobre a atividade humana e sobre ideias. Além disso, a filosofia passou a se concentrar menos na natureza de Deus e criou, inclusive, uma nova concepção da ética. Houve uma preocupação de conceituar de forma sistemática essa nova concepção do homem e das coisas, advindas da maturação do pensar do homem renascentista. Bom, o que isso significa, né? Significa que os renascentistas, eles estavam preocupados em questionar por que os fenômenos aconteciam de fato
E eles queriam achar as respostas para esses fenômenos baseados no estudo, no cientificismo. E, enfim, né, eles começaram a se questionar, e este questionamento, eles queriam encontrar respostas baseado na razão. Por isso que nessa época, né, surgiu o racionalismo, que era não, encontrar respostas aos fenômenos não baseado no que Deus fala ou no que o divino fala, baseado na razão mesmo. Bom, quando a gente fala de religião, logo vem na mente o teocentrismo, que já foi falado anteriormente, né? Mas aqui, falando de uma maneira mais específica, o teocentrismo é a doutrina que considera Deus o centro de todo o universo e é responsável pela criação de tudo o que há nele. Essa filosofia era amplamente defendida na Idade Média e baseada nos preceitos da Bíblia. Para os teocentristas, o chamado, entre aspas, desejo divino era considerado superior a qualquer vontade ou racionalidade humana. Desta forma, todo tipo de pensamento que não fosse considerado sagrado era pecaminoso, como o prazer humano, por exemplo. Então é aquilo que eu disse, né? Durante a Idade Média, a Igreja Católica tinha uma forte influência, e aí Deus era no centro de tudo, e eles explicavam os fenômenos a partir de Deus. E aí, qualquer sentimento humano, né, qualquer racionalidade humana, era submissa ao poder divino, nesse tipo de doutrina, né, que é a do teocentrismo. E aqui eu trouxe uma pintura da época medieval, onde fica nitidamente essa questão do teocentrismo, né? A gente tem aí o poder divino centralizado, bem centralizado mesmo na pintura, e além disso ele tá bem maior do que os homens que estão ali ao redor dele, né? Bom, agora falando do antropocentrismo, que eu também já havia falado anteriormente, mas pra gente falar de maneira mais aprofundada, né? O antropocentrismo é o pensamento filosófico que coloca o homem como indivíduo central para o entendimento do mundo. Como doutrina filosófica, o pensamento antropocêntrico nos informa que o ser humano é a figura central e, desse modo, ele é responsável pelas suas ações, sejam elas culturais, históricas, sociais e filosóficas. Ao romper com os paradigmas presentes na época, traz à tona um homem crítico, dotado de racionalidade que lhe possibilita questionar a realidade em sua volta. Então é aquilo, né? O homem, nessa época do antropocentrismo, nessa época do Renascimento, ele é capaz de questionar o ambiente à sua volta, de encontrar soluções baseadas na razão, no racionalismo, né? E além disso, ele é livre para realizar suas próprias ações. E ele é também responsável por essas ações. Aqui eu trouxe uma frase de um filósofo renascentista, cujo nome é Pico de Mirandola. E, bom, a frase fala o seguinte, né? Ó suprema liberdade de Deus Pai! Ó suprema e admirável felicidade do homem! Homem ao qual foi concedido obter aquilo que deseja e ser aquilo que quer. Bom, aí tem uma fotinha dele aí do lado da frase, né? Por que eu coloquei esse trecho? Para enfatizar que mesmo o homem se colocando como centro no universo nesse movimento renascentista, né? Ele não deixou de acreditar no sagrado. Ele acreditava sim que Deus existia, acreditava no poder divino, porém, o sagrado começou a não fazer parte da única fonte da verdade. O que eles pensavam, né? Eles pensavam que eles tinham que encontrar a verdade através da racionalidade humana, porque a racionalidade humana seria sim uma dádiva divina. Então, essa racionalidade seria um poder ali do divino, né? Que foi concedida a eles, porém eles usavam dessa racionalidade para procurar a verdade através da razão. Bom, religião.
O homem se deparava então com uma igreja hierárquica que intermediava o homem e Deus. Esta instituição fortíssima na Idade Média vai sendo alvo de diversos cismas e questionamentos acerca dos abusos das relíquias e das indulgências, além da imoralidade do clero e da crise que enfrentava a autoridade do Papa. Todos estes problemas referentes à estrutura da igreja não podiam interferir no espírito do homem renascentista, que passa a ser mais cético em relação à religião. Lutero faz uma nova leitura acerca desse sentimento e promove uma reforma na igreja. O que mais foi questionado, então, sobre a igreja católica era a venda de indulgências por Martinho Lutero, né? Martinho Lutero. E o que aconteceu? Foi nesse período do Renascimento que surgiu as reformas protestantes. E o que acontecia, né? Citando o Lutero. Ele questionava a indulgência porque ele acreditava que apenas a fé garantiria a salvação e não pagar pelo seu perdão, entendeu? E aí, eles queriam moralizar a Igreja Católica. Mas lembrando aqui que não foi só Martinho Lutero que teve uma reforma protestante, né? Também teve outros nomes. E, bom, e para encerrar essa parte, eu trouxe aqui outra pintura, né? Mas essa pintura foi feita durante o Renascimento e dá pra ver nitidamente a diferença que a gente tem em relação àquela pintura que eu mostrei anteriormente da Idade Medieval. Aqui, o homem já tá do mesmo tamanho, na mesma dimensão, né, do poder divino. A pintura está em equilíbrio, ou seja, nenhum deles está no centro, de fato, e mostra, então, tudo isso que foi tratado, né, o antropocentrismo, essa questão do individualismo, da independência do homem, de acreditar, sim, que Deus existe, mas que esse Deus que possibilitou ele a ser uma pessoa racional, e por isso ele vai encontrar a verdade através do racionalismo. E aqui também dá para ver como o antropocentrismo influenciou em outras áreas, em outros ramos. Por exemplo, o ramo da pintura, né? O ramo das artes, porque aqui nessa tela foram utilizadas muito mais técnicas de pintura do que aquela pintura da época medieval. E, bom, eu acho que é isso. Muito obrigada. E agora o Samuel vai dar continuidade aqui para vocês. Bom, pessoal, eu sou o Samuel e agora que a Carol já falou do geral, né, do que foi o Renascimento com vocês e já falou do primeiro tema escolhido por nós, que foi a religião, agora entraremos no Renascimento na ciência, ou seja, como foi essa questão, né, do renascentismo atuando dentro da ciência, o que mudou dentro disso, certo? Então vamos lá. O renascimento científico ocorreu durante os séculos XV e XVI, mais especificamente se deu início em meados do século XV, então a gente tem ali 1450, mais ou menos, certo? Assim como em todas as outras áreas que permeavam o homem, né, que o Renascimento atingiu, se não todas elas, praticamente todas elas, né, essa sofreu fortes mudanças, tendo seu eixo totalmente alterado. Então, se antes a gente tinha um posicionamento do ser humano que se preocupava e acreditava em causas divinas, né, para as coisas que aconteciam no mundo, agora a gente tem um homem que utiliza da observação, da experimentação e segmentação para buscar e entender os acontecimentos ao seu redor. Ou seja, a pegada é totalmente outra, né? Coisas que antes eram explicadas como coisas ruins, às vezes o ser humano pecava e vinha uma peste, vinha alguma coisa que o ser humano não conseguia explicar. Esse refúgio era buscado, né, na causa divina, né? A gente magoou Deus, ou Deus está nos punindo, ou está acontecendo simplesmente por conta de Deus. Agora a gente começa a ver que o ser humano começa a realmente buscar explicações para esses acontecimentos, né? A explicação científica, algo comprovado, né, e que faz realmente sentido na prática. Então, graças a essa notável mudança, né, que a gente estava falando, que basicamente é do teocentrismo para o antropocentrismo, a gente observa uma coisa muito importante no desenvolvimento do campo científico.
Então, assim que o homem começou a realmente buscar o motivo das coisas e não só se abrigar em Deus, a gente vê uma mudança no foco, né? O homem começa a conseguir focar mais em si mesmo. E assim a gente tem um desenvolvimento muito maior de vários campos da nossa sociedade, né? Então ali temos no slide. Agora os cientistas dessa época baseavam suas pesquisas em observações e experimentos, capazes de suscitarem novas questões científicas e elaborarem outras formas de conhecimento. Então, historicamente, essa nova pegada que o homem teve com ele mesmo e com o mundo estabeleceu um grande marco na produção de saber, né? Porque aí a gente realmente tinha coisas comprovadas e que foram se acumulando durante a história e que trouxe a gente até os tempos de hoje. No Renascimento científico, então, durante o período, surgiram diversos nomes de grande importância, né? Não só na época, mas também hoje em dia o nome deles perdura aí porque foram pessoas que contribuíram demais para o desenvolvimento da nossa sociedade, né? Em todos os campos. Então, os principais são vários, mas eu peguei só os maiores nomes, né? Então, temos o primeiro aqui, o Nicolau Copérnico, que foi um astrônomo e matemático nascido na Polônia. E eu não sei se a galera sabe, né? Ele é conhecido também como o pai da astronomia moderna e foi o criador da teoria heliocêntrica, né? O Sol como centro do universo. Nosso segundo nome é o Galileu Galilei, muito famoso também. Era um astrônomo, físico, matemático e filósofo, nascido na Itália, e ele defendeu a teoria heliocêntrica, né, dada por Copérnico, e também é considerado, né, um dos fundadores da geometria moderna e da física. O nosso terceiro e talvez o mais conhecido, né, é Leonardo da Vinci, porque ele não atuou somente no campo científico, né? Ele atuou tanto até na religião, ele atua, né? Atua na religião, na cultura, no campo científico. Quem não conhece a Mona Lisa, né? Acredito que todos conheçam. Então ele foi um inventor, matemático, engenheiro e artista, também italiano, e foi considerado, né, um dos mais proeminentes gênios do Renascimento e da história da humanidade. O Da Vinci deixou muito pra gente aí, então ele é muito reconhecido por isso. Nosso quarto, Isaac Newton, um filósofo, físico, matemático e astrônomo, né? Alquimista e teólogo, nascido na Inglaterra, e o Isaac Newton é muito famoso, né? Conhecido como o pai da física e da mecânica moderna. Então nós temos as leis de Newton que estudamos, né? Do movimento dos corpos na escola. O nosso quinto nome, Francis Bacon, que era um filósofo, político e alquimista, também nascido na Inglaterra, e foi o criador do método científico que é utilizado, né, até hoje, o método científico para estudos, né, dentro da ciência. E ele é considerado o fundador da ciência moderna. E agora temos René Descartes, conhecido também Descartes, né, mas foi um filósofo, físico e matemático, nascido na França, e ele é considerado, né, o pai do racionalismo e da matemática moderna. Então, esses são os principais nomes do Renascimento científico e basicamente é isso. Nessa última imagem, para a gente finalizar o Renascimento científico, nós temos grandes nomes, né, desses cientistas que colaboraram, e aí a gente está vendo um estudo de anatomia, que foi super importante para o desenvolvimento também da nossa medicina. Então, é isso, gente, é o científico. Agora nós vamos para a política, né? E vamos lá. O Renascimento na política, nosso último tópico. A política renascentista. Os teóricos políticos do Renascimento caracterizam-se pela reflexão crítica sobre o poder e o Estado. E não tem como falar sobre a política renascentista sem citar o Nicolau Maquiavel, que foi o principal, né? Digamos assim, o artista, né? De todo esse movimento que mais contribuiu. Então, ele era italiano, né? E em sua obra O Príncipe, secularizou a filosofia política. Separou o exercício do poder da moral cristã e deu origem ao que hoje podemos chamar de ciência política. Então falaremos sobre o Nicolau agora, Maquiavel. Foi um diplomata e administrador experiente, cético e realista. Nicolau Maquiavel, ou Niccolo Machiavelli, né? Nascido em 1469 e faleceu em 1527,
Ficou conhecido por defender a constituição de um Estado forte e aconselhar o governante a preocupar-se em conservar o Estado, pois na política o que vale é o resultado. Lembra daquela frase, os fins justificam os meios? Não foi uma frase criada pelo Maquiavel, mas é uma frase que representa muito bem a sua ideia de governo, né? Com Maquiavel surgiram os primeiros contornos da doutrina da razão de Estado, segundo a qual a segurança do Estado tem tal importância que, para garanti-la, o governante pode violar qualquer norma jurídica, moral, política e econômica. Como eu disse, os fins justificam os meios. Aqui temos a sua principal obra e de maior renome, que é O Príncipe, né? Esse clássico escrito por Maquiavel foi considerado por muito tempo um manual de conselhos para governantes, pois traz, né, experiências valiosas de como conquistar e manter o poder. Então a gente fala até de virtude e fortuna, que falaremos um pouquinho mais para frente. Então hoje a obra ainda continua a ter importância para todos que têm interesse em entender sobre mecanismos políticos e para aqueles que desejam se tornar um verdadeiro chefe de Estado. Nesse último slide, nós temos uma frase dita por Maquiavel, né? Escrita no caso. Aquela razão pela qual o governante, em virtude da exigência de segurança do Estado, pode ser levado a infringir tanto a moral corrente quanto as normas legais em nome da manutenção da ordem interna e da segurança externa. Maquiavel. E aqui temos uma imagem dele. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado pela atenção e por estar aqui também, né? Muito obrigado, professor, que a gente tenha mais trabalhos como esse, é muito bom, acrescenta muito conhecimento. E muito obrigado, Carol, que é uma super parceira para fazer trabalho. E é isso, gente. Um abraço e até a próxima.